Então, vamos lá pegar o caso aqui da Silvia, né? A gente vai estudando ele juntos. É esse aqui, mulher de 59 anos, aposentada, Isso mesmo. casada, está no segundo Exatamente. relacionamento. Segundo Legal. relacionamento. A queixa dela é insônia há 4 anos desde que o pai morreu. Olha que interessante. Então, a gente já sabe que a gente precisa investigar um pouco mais disso. Essa pergunta é tão importante, né? Qual o problema e desde quando você tem e o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, desde que o pai morreu, ela faleceu. Colocando aqui para vocês um pouco, né? Qual que é um pouco da simbologia da insônia para vocês? Para mim, posso falar? Para mim, a insônia é quando você não... O que é dormir? É entregar, é relaxar, é estar um momento em paz. E eu acho que a insônia é querer controlar aquilo, né? É a vigilância. Isso. Faz sentido para vocês? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Controle, né? Então, a insônia tem essa simbologia mesmo que a Silvia falou, né? Eu não estou conseguindo dormir, eu preciso ficar acordado. Tem alguma coisa que está gerando insegurança que eu não posso descansar, que eu preciso estar alerta, que eu preciso estar atenta. E a gente precisa ver como é que era esse pai, né? Qual que era a referência que ele tinha na família? Será que depois que ele faleceu, ela assumiu isso? E agora eu que preciso cuidar da família, eu que preciso cuidar da casa, eu não posso descansar. O que vai ser da minha família de origem? Essa é um caminho que a gente vai investigar para ver se faz sentido. E quem está no instinto inteligente vai já perguntar se o pai também tinha insônia. E quem mais tinha insônia na sua família? Procurando também, né, ver se tem uma identificação. Não só quem está, né, no instinto inteligente, mas também na sistêmica. Tem mais alguém no seu sistema familiar que tem insônia? Então, são perguntas que precisam vir daqui, né, se tem mais alguém. E também em relação a essa simbologia que a gente já conhece em relação a esse problema, se faz sentido. Então, sei que tem um questionário aqui que a gente segue, mas quando o cliente traz isso, a gente já segue com ele um pouco nesse caminho de investigação. E depois os outros pontos a gente vai levantando conforme a gente vai dando sequência. E ela fala que vai chegando à noite, vai dando frio, um sobe e desce na boca do estômago e toma a medicação para apagar. O que será que é essa coisa, né? Vai chegando à noite, que é esse período, né, que a gente fala que a gente vai entrando dentro desse princípio do descanso, né? É a hora que a gente precisa ir voltando para o nosso mundo interno, é a hora que a gente vai parando a atividade, né? Que a gente entra no simpático, que é quando a gente vai acalmando mais. E aí ela fala que na hora que vai escurecendo, vai chegando à noite, ela vai sentindo esse frio, ó. E é um sobe e desce na boca do estômago, que também pode estar falando de uma emoção aqui. Qual é a emoção? Pânico. Ela tem pânico. Isso. Então, a gente um sobe e desce na boca do estômago é também uma sensação de medo, né? E essa sensação de medo pode, ela sendo ampliada, entrar dentro de um transtorno de ansiedade ou mesmo do pânico. Então, ela já tem até esse diagnóstico do pânico e já está aqui tomando medicação, né? Então, esse é o caso aqui que a gente tem. Então, a gente já sabe que tem um medo aqui com ela e que a gente também precisa investigar. Agora, aparece mais um ponto de vista, né? Onde o pai faleceu e talvez, né, a representação que ele tinha ali para a família. Pode ser que ele é que trazia segurança. E agora, né, eu entrei nessa situação de medo e tem, né, esse fantasma aqui, vamos chamar de fantasma, né? Esse fantasma aqui me pegando, esse vindo
né, com pensamentos, com sensações, e a gente precisa também saber, né, qual que é a origem desse medo, qual que é a origem dessa energia que ela está identificada, de quem será que é isso, né? Então, quem está lá no instinto inteligente já vai conseguindo, né, ter um pouco dessa visão, onde a gente vai aprofundando um pouco nisso. Depois eu vou colocar essa aula lá para vocês também, poderem Oba, assistir, né? E a aí, gente vai poder. ou principalmente quem está aqui, né, de repente, na supervisão, para poder também olhar desse ponto de vista aqui com a gente. Então, temos aqui essa queixa, é uma queixa que parece que tem uma força, ela não veio constelar o pânico, né? Ela preferiu colocar a insônia. A É insônia. isso que está pegando um pouco mais. E a gente também sempre vai perguntando um pouco das consequências dela. O que acontece? Eu acordo mais cansada, eu, né, perco muito de energia, do meu ânimo. Qual que são as consequências aqui para ela em relação a isso? E também, outra pergunta que eu faria é em relação ao ponto de vista dela. Porque ela fala, eu tenho insônia há 4 anos desde que meu pai morreu. Vai chegando à noite, eu vou sentindo um calafrio, né, aqui na boca do estômago. E você pode perguntar, de onde você vê que vem isso? Né, já que começou lá há 4 anos, para ver a referência dela, até onde ela já foi, dentro da observação dela, daquilo que ela já pôde chegar. Alguém quer fazer alguma observação daqui para a gente seguir? Ou quer falar ainda em relação à queixa? Eu queria fazer posso fazer um comentário, assim, das coisas que ela estava me falando, né? Eu conheço essa pessoa, mas há muitos anos a gente não se vê. E ela começou a falar que a mãe faleceu de uma hora para outra. E a mãe era função paterna e o pai função materna. Sim. Quando o pai voltou do hospital, que a mãe internou e morreu, o pai disse: eu não entro mais no apartamento, eu vou morar no sofá da sua casa. Nossa. E ele foi direto e não entrou mais na casa. No mesmo prédio eles moravam. Ela falou literalmente. Então, ela estava já com o segundo marido e a filha dela, que na época estava com... Ai, não vou lembrar, mas já era maior de idade. Ela falou, eu tive que mandar minha filha morar, eles moram no Rio, em Copacabana, porque não tinha lugar na minha casa para o meu pai morar. Então, eu senti que ela tem aquela culpa que mandou. Foi a coisa mais maravilhosa que ela fez para a filha. A filha é independente, tem 31 anos, trabalha, tem namorado, mora sozinha, se sustenta. E ela acha que a filha nem dá bola para ela. Mas, enfim, voltando do pai. E o pai, esse segundo marido, apoiou financeiramente e emocionalmente a vinda desse pai. E esse pai foi ficando com demência senil muito forte, e ele tinha essa insônia muito forte. E ela ficava escutando ele falar tinha uma enfermeira que ficava uma acompanhante, e ela ficava esperando assim ele dormir. Aí esse pai falece e ela começa com essa angústia, né? O pai faleceu há 4 anos atrás, imagina. Tá. E ela já tomava antidepressiva, e aí ela começou. E ela me falou o nome de uns remédios assim, apaga. Você põe, conta 1, 2, 3, pum. Sim. Só que a pessoa acorda, né, no meio da noite. Sim. Então você vê, né, como ela já está adoecida. Então, Sim. o pai e a mãe eram casados, moravam juntos, e aí a mãe faleceu. É isso? Isso, o pai e a mãe mais velhos moravam juntos. Então ela casou primeiro com uma pessoa. Eu posso contar o caso inteiro, porque eu acho que está super... Ou não, espero. Só para eu entender um pouco dessa coisa do pai. Então, o pai casado lá com a mãe, né? Estava O pai casado aí com a a mãe mãe. faleceu. A mãe ficou doente de uma hora para outra e a mãe faleceu. Ela com a mãe tinha uma relação muito... Do quê? acho que foi de câncer. Então, A mãe era faleceu. brava,
autoritária, mandona. A mãe fez função. Ela mesma trabalhou muitos anos numa empresa, ela se aposentou, ganhava bem, então ela falou, a mãe que mandou. E o pai sempre, ela fala assim, como é, esse é o pai, há um poço de carinho, de cuidado. Então, o pai, como você falou, né, pode ter, vamos investigar ainda, pode ter feito mais essa função materna, né, carinho, Sim. e aconchego, segurança, e a mãe trabalhava, ganhava dinheiro, né, mais autoritária, brava, estava ali mais na ordem. E aí, depois que ela faleceu, ele veio morar com essa filha? Ele veio, eles moravam no mesmo prédio. Ela pegou e comprou um apartamento para os pais no mesmo prédio dela. E a mãe ficou doente, foi para o hospital. A mãe faleceu, quando voltaram para casa, o pai não entrou mais na casa dele. Ele falou assim, eu não sei fritar um ovo, virou filhinho. Eu vou morar no sofá da sua casa. E pegou a malinha dele e foi. Esse pai estava adulto ou estava criança? Criança, né? Bebê, Criança. E aí, bebezão. quem que Porque a mãe precisa, era... quem que precisa trazer esse pai para o mundo adulto? É a filha. Não que seja a função dela, mas é ela que precisa colocar esse limite, né? Não, pai, aqui é a minha família, eu estou casado com meu marido, você tem a sua casa, você não quer mais essa casa, vende, vai para qualquer outro lugar. Então ela foi se Não fez. complicando por ser a filha salvadora, que ficou Exatamente. com a função de cuidar do pai como se ele fosse uma criança, né? Uhum. Então, ela já vai se complicando conforme vai dando esses passos. Né? Isso daí já vai trazendo dificuldades para ela, para o marido, para a filha. Né? Então, é a família de origem se misturando com a família atual. E a gente precisa Exatamente. apontar isso, né? Em relação à motivação que ela teve para trazer o pai. Será que essa Uhum. motivação estava vindo do sentir dela ou estava vindo do pensar, da culpa? Eu tenho que Do cuidar do pensar e meu da pai, culpa. porque cuidar, coitado do meu pai, ele não consegue ficar na casa, ele não sabe Ele fritar foi um tão ovo, agora eu carinhoso tenho que ajudar, comigo, né? tá sozinho, exatamente. Que a Isso mãe era daí, tudo. isso vem do pensar. Porque lá no coração, lá na alma, lá dentro da pessoa, se ela for sincera com ela, a gente fazer algumas perguntas, ela não queria isso para ela, né? Não. A não ser que ela esteja numa posição ali com um grau de consciência bem limitado também, trabalhando dentro das suas carências. Mas lá dentro do nosso íntimo, sabe aquilo que é o saudável, né? E aí ela foi Uhum. seguindo, né, dessa forma. Tanto que ela está adoecida, com depressão, com pânico, com insônia. Né? Isso mostra também que ela foi pegando caminhos aqui que não eram os caminhos naturais e que foi enroscando e parando no mundo das doenças. Não é assim que a gente Uhum. vê? Para que serve a doença? Para alertar a gente que tem alguma coisa Sim. acontecendo. Ela está algumas aqui. Então, ela já fez uma bobagem lá que a gente precisa apontar. E a gente já está vendo que essa filha pode ser Exatamente. uma salvadora, né? Ela era Onde salvadora. A casa né, era um onde triângulo. ela A não mãe era se acusadora, coloca acusador, o pai vítima o pai vítima e ela salvadora. e Então ela ela salvou o salvadora. pai. Né? Exato. E os salvadores são os que carregam os problemas da família, que vai É, cuidar dos outros para não cuidar de si, né? Que tem uma mentalidade que gera muitos problemas e gera muitas doenças também, além de pessoas dependentes. Então, agora eu vou cuidar do meu pai, eu vou lavar a roupa dele, eu vou fazer a comida dele e vou ficar no lugar da minha mãe. Tá? uhum, Foi aí que ela exatamente. entrou. Filha Mas, única, né? Como você coloca aqui, não é isso? filha única, sim. Filha Com única. o Aí na pai hora de... atrás dela e a mãe do lado direito, né? Aqui você já está Aham, falando do posicionamento da sim. constelação. Você sabe se perderam algum filho? Não, os pais não. O que eu achei interessante foi assim, Hum. quando eu perguntei quantos filhos, então ela falou, a filha dela, que tem 31 anos. E eu falei, mas você teve aborto? Ela, teve mas quando eu soube que eu estava grávida, no dia seguinte eu perdi. Foi natural, nem conta, né? Ah, Aí eu falei assim, ele foi antes da filha.
Aí ela estava casada com o primeiro marido. Então, essa história que eu acho assim, bem interessante. Aí eu falei, mas você não teve outro aborto? Não. Aí passou, investiguei. Lá na frente saiu. Eu fiz um aborto. Ela não estava nem conseguindo falar. Por quê? Ela estava com esse marido, o primeiro marido, que é o pai da filha, e ela, quando soube que estava grávida, ela contou para ele, eles já não estavam bem, e ele falou para ela, pode tirar porque eu já estou com outro, eu não quero nem saber disso, nem mais de você. E ela foi e tirou para apagar da vida. E ela ia voltar para a casa dos pais. Então ela falou, eu não podia levar esse desgosto para os meus pais, de ser Então, renegada. sim. Quando ela conta isso, que emoção que ela estava? Ela estava com um discurso completamente duro, arrumando óculos, falando, aquela coisa super racional. Ok. Bom, aí passou isso. Quando eu fiz o posicionamento, eu Deixa eu fiz só, oculto. deixa eu Desculpa. dar, já a gente vai para isso, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então, Tá. teve esse primeiro, que ela não estava incluindo, e a gente vai precisar incluir. Teve a filha de 31 anos, que pode estar identificada, né, com esse aborto ou não. E teve esse terceiro, que foi um aborto provocado, onde ela coloca na conta do marido, né? Ele que não quis, e ele já estava saindo com outra, por isso que eu tirei. Isso aqui também é para ela poder lidar melhor com a culpa. A culpa é dele, não é minha. Só que esse relacionamento já não estava bom, e esse filho, ele viria para quê? Pois eu perguntei isso para ela. Ele Ela viria falou para mim, um veio... casal. eu nem sabia, foi sem querer, escapou. Sim. Não é, né? A gente sabe que não é. Aí eu perguntei para ela, o que é ser mãe? É direcionar para a vida, para o filho alçar voo. Esse RP, Relações Públicas? É. Ok. Ela trabalhou numa empresa lá no Rio 26 anos. Então, ela cresceu profissionalmente. Ela disse que foi a mãe dela que fez isso, né? Então, o dinheiro, ela não tem aposentadoria? Ela tem, mas é o marido atual que é esse segundo marido, que ela está casada há 23 anos e eles não têm filhos, que faz o aporte principal na família. Ok. Então, sexualidade, você pôs o posicionamento dela aqui, mas o que ela falou em relação? Ela tem sexualidade com ele? Não tem? Como é que está esse aspecto? Eu não perguntei exatamente assim. Ele, pelo que ela fala, é uma pessoa assim, ele não pode ter filhos, ele não... que ele tem Sim. um problema de sêmen, sei lá. E ele é médico, trabalha muito, e eles viajam bastante, e eles estão juntos há 23 anos. Ok. Agora, parece que ela teve uma derrocada, assim, depois que o pai morreu, que veio toda essa coisa da insônia, então ela toma remédio, aí ela não pode sair para jantar porque não pode beber, porque dá apagão, e às vezes sai muito tarde, ela fica com sono, então ela está meio escrava desse negócio do remédio. Mas ela fala nas entrelinhas, porque a fala de trás é, não, tá tudo sob controle, eu tomo um pouquinho, mas não é. Ok. Então, Eu tem isso senti que não. também. Então, aqui a gente pergunta também em relação à sexualidade, até para a gente poder pôr no campo, a gente vê como é que está esse aspecto, né? Você tem sexualidade com ele? Não tem, né? O que que acontece? É você que não tem energia, é ele. Mas quando a gente fala da sexualidade, não é sempre em relação à própria pessoa. Eu nunca perguntei assim. Em relação a ela mesma, a independência financeira, a energia dela, Não. A independência financeira, a gente está falando de dinheiro, né? e, Em e o relação à corte de energia dela, vínculo com a família. como ela se vê, como ela pensa em relação a ela, como é que ela se sente. Mas a Tá, sexualidade é sexualidade, né? Sexualidade está falando tá. de sexualidade. Está falando dessa energia que o casal precisa ter para ser um casal. Se não tem essa energia, são dois irmãos, são dois amigos, são qualquer outra coisa, menos aqui um casal.
Então, a sexualidade, a Tá, gente está falando de sexo mesmo, né? E que depois a gente vai ampliar tá. um pouco mais isso, para ver se está seccionando com a família de origem, se está impulsionando para a vida, mas a gente quer Uhum. saber como está esse aspecto. Desse aspecto, normalmente, vem muitos problemas em relação, né, desde abuso que pode ter acontecido lá atrás, até outros problemas aqui, no sentido também, né, da triangulação, com meu marido eu tenho sexualidade, ou com meu marido eu não tenho sexualidade, mas tenho fora, né, que daí Uhum. vem do traço rígido e outras coisas e outros problemas que podem estar vindo daqui. E a gente precisa cutucar isso aqui um pouco mais. Então, pode perguntar Tá. mesmo em relação à sexualidade nesse sentido, do Do casal. casal e da intimidade deles. Não precisa de detalhes e também não tem um referencial do quanto seria adequado. Ah, então, a sexualidade, quantas vezes por dia? Ou quantas vezes, né, no mês? Isso aí não interessa muito para a gente. Né? Não. É uma outra coisa, mas se eles têm. Por quê? Para sentir se Se a eles são mulher, casal, ou amiguinho, ou irmãozinho, né? às vezes, né, para não se mexer nesse aspecto, se coloca filhos na cama, não deixa os filhos ir para a vida, continua alimentando a função mãe ou trabalho, né, e acaba deixando de lado a função esposa. E Uhum. aqui vai dar problemas, né, em Sim. relação a isso. Então, aqui você já falou para mim um pouco, né, da forma como ela viu esses filhos. Você vai precisar Uhum. colocar esse aborto na constelação. A, Uhum. a história preguiça é o que ela fala da mãe dela, brava, ciumenta, muito ciumenta dela com relação à sogra, ao marido. Então, né, dá para ver um pouco, A né, a mãe era forma como ela possessiva, pensa. assim, com ela. Ok, pai carinhoso, bondoso, Uhum. compreensivo. Né? Quando o pai faleceu, quando a mãe faleceu, o pai volta ao que você falou, né? Dessa Uhum. maluquice aqui que aconteceu. E ele foi mesmo para o sofá da casa dela, ela autorizou isso? Foi até a filha mudar de casa, literalmente para o sofá. É, eu não sei como é que o marido atual apoiou, né? Apoiou em todos os sentidos. E essa filha, quando foi para a vida, foi engraçado, porque ela fala assim: ah, eu acho que ela se refere à filha assim: ah, eu acho que ela nem me ama, mas tudo bem. Porque ela nem me procura muito, ela tem a vida dela, ela tem o namorado dela, ela trabalha, ela ganha dinheiro, ela viaja. Gente, é o que todo mundo quer para um filho, mas ela não. As pessoas enxergam de uma maneira, gente, Sim. agora vendo, né? É tudo Sim. cabeça, cabeça e. Mas ela foi a filha que voltou para casa dos pais, que depois pegou o pai e botou dentro de casa como filho. Então, Exatamente. assim, ela Eu não falei para vai, ela. ela não vai ter a facilidade de enxergar que esse olhar é doentio, porque é o que ela viveu, né? Foi a forma que ela escolheu viver. Exatamente. Eu acho que mais. O que incomoda nela é a liberdade que a filha tem, a independência. Sim. Choca com o que ela não perdeu da vida, né? Sim. Então, tem os referenciais estranhos e a gente precisa pegar isso, né? Então, quando a gente vai olhar a constelação, posicionamento, direcionamento, distância e os referenciais, os significados que ela dá, e a gente vai precisar colocar os referenciais saudáveis, que não é o que a gente inventou, mas é aquilo que está conectado com a natureza. E se os referenciais dela fossem saudáveis, ela estaria não vivendo, né, uma insônia, não estaria vivendo uma depressão, não estaria vivendo um transtorno de pânico. Isso aí mostra que os pontos de vista dela, a forma dela pensar, tem algum problema. Quando a pessoa, Uhum. né, está de uma dinâmica saudável, natural, o resultado que ela tem é outro. Então, tem doenças ali procurando alertar ela do que está acontecendo. E aqui, quem também está no instinto inteligente, na aula que eu abri lá, então não vou ficar falando do instinto inteligente da aula que eu não abri para vocês. Mas na aula que eu abri, a gente pergunta, né, o que o seu pai levou de você? Por quê?
né? Ela falou, a hora que o pai vai embora, ó, fica um vazio muito grande. Então, dentro de uma meditação, fecha os olhos, entre em contato com você, né? Procura sentir você aí dentro do seu corpo. Vamos fazer um exercício agora, né? Coloca as mãos na perna, pergunta para você aí dentro, pergunta para o seu corpo. O que o meu pai levou de mim? E veja o que sobe, o que vem. E aí ela vai falar. Continua com os olhos fechados. Pergunta agora para o seu corpo o que, primeiro, que o meu pai levou de mim e o que ficou dele aqui. O que eu peguei dele e o que ele levou. E depois isso aqui precisa ser destrocado. Dentro daquela postura, eu sou eu, ele é ele. Eu não quero estar misturado com ninguém. Muito legal. Esse aspecto que ele levou é meu. Eu quero tudo que é meu de volta. E vai sentindo voltar a coragem, e vai sentindo levar essa insônia, levar esse medo. Esse medo não é seu, ele veio dessa situação. Então, solta isso do seu corpo, esvazia isso dentro de você. Você é uma outra coisa, você é essa coragem. Como é que é voltando essa coragem? Como é que ela sentir no corpo isso? Isso daí vai mexendo com a bioenergética dela e já vai retornando esse aspecto, que é um aspecto natural dela, que foi perdido depois dessa situação traumática. Então, a situação traumática é lá na infância, mas também é uma situação traumática aqui para ela, com esse acontecimento dele. Claro que se for voltando, a gente vai ver lá no mundo da infância, né? Isso daí foi só o gatilho para abrir alguns sentimentos que a criança tinha ali, que estava tampadinho. Então, você pode fazer esse exercício com facilidade, que está aberto lá para vocês poderem usar, e que eu passei aqui rapidamente, né? Olha lá, tá doente, né? Tomando antidepressivo, tem dormido aqui muito, né? Dorme Do durante o dia, aborto, cochila. ainda não foi trabalhar esse aborto, tanto que ela está ainda, né, na negação, não sinto, não vejo, tá jogado para debaixo do tapete, e assim está o caso, né? Na hora, Rô, que eu coloquei no campo esse terceiro aborto, aí foi que veio a emoção. Legal. Vamos lá ver, então. Foi bem Vamos legal. ver como é que ficou. A cabeça mãe, né? Me contou várias histórias, né? Que é aquilo que o Fernando fala. Uhum. Vai dar as justificativas dela, as explicações. Só que a história tá lá, né? Então, você falou que ela tá com uma energia baixa. Uhum. Tá. Triângulo dramático vítima. Legal, é isso aí. Então, vamos agora para a constelação, que a gente já pegou essa fase. Se alguém quiser perguntar aqui alguma coisa, antes da gente abrir a constelação, pode perguntar. Senão, vamos seguir aqui. Ô, Silvia, Boa noite. Oi, tudo bem? Eu te ouvindo, tá bom? Tudo. Ela comentou se ela queria esse terceiro filho para segurar o casamento? Provavelmente, não. Quando eu perguntei, por que você teve o terceiro filho? Escapou. Mas não escapou, porque já não estava bem esse casamento. Como que ela não sabia que ele já estava com outra? Ou pelo menos que estava estranho, né? É a cegueira da pessoa. Então, ela disse que ela não podia levar esse desgosto para a casa dos pais, ou seja, ela voltar para a casa dos pais com a filha pequena e grávida de uma pessoa que negou e falou, já estou com outra, não quero saber desse filho, e eu acho que esse pai também nunca ajudou muito a filha dela. Sim, Não foi... entendi. Ela, ele é músico, doido, da pá virada. Então, assim, tudo na cabeça. Aí ela fala, eu não podia levar esse desgosto. E na hora que ela posiciona, que eu fiz o culto, deixa o Rô chegar. Vou abrir. Então, Rô, na hora que eu fiz o culto, né? E na hora que ela posiciona o terceiro filho, ela coloca bem na frente dela, entre ela e a insônia.
E o pai dela está colado atrás dela. Quando ela vê isso, ela começa a chorar. Então, ela colocou assim, essa menina pequenininha, a filha 2, é de 31 anos. Depois eu fiquei sentindo, será que essa filha aí não era a criança dela, olhando para ela? Então, vamos pegar primeiro que elementos que você usou nessa constelação. Então, eu usei ela, que é a amarelinha, Amarelinha. e o marido 2, que está lá do outro lado. Tem uma distância entre eles e tem essa filha de 31 anos que ela pôs pequenininha. Então, você usou a cliente. Qual foi a sequência? Primeira cliente. Primeira cliente, o pai e a mãe. Também. Ok. E a insônia eu pus também. A insônia, ela sabia o que era. Ok. Aí, eu falei, vamos colocar agora os seus filhos, né? Então, ela colocou, o primeiro é esse amarelinho, que foi o aborto espontâneo. A filha de 31 anos, ela escolheu essa menininha pequenininha. Tá. E o terceiro, que ela causou na frente dela, olhando para ela. Tá. Ok. O primeiro marido, que é o pai das crianças, dos filhos, ela pôs de costas para ela, olhando para fora. Que é esse aqui. Olhando Esse para fora, amarelo. não. Olhando para a criança dela, não é? Para a criança dela. E ela pôs a criança dela igual um objeto inanimado. É um totem esse pequenininho que eu tenho, preto. Ok. Ela falou, eu quero exatamente esse. Tá. E aí você também colocou o futuro, o passado, o verdadeiro O futuro ficou problema. olhando para o verdadeiro problema e o passado ficou olhando para a solução. Ela falava assim, isso ela não sabia o que era, bem colado, um colado com o outro. Achei difícil aquele pedaço lá, assim, tudo emaranhado, né? Se tirar a insônia, ela consegue olhar para o futuro, para o verdadeiro, a sequência. Você fez oculto, né? Eu fiz oculto. E você fez oculto por quê? Porque eu queria entender, quando ela posicionou esse marido olhando para lá, eu falei, eu quero ver se tem mais alguma coisa, ela está olhando para o futuro, porque a mãe está ela está presa na família de origem, né? A mãe, os pais morreram, mas estão grudados com ela. Eu dou preferência de utilizar a constelação oculta quando o cliente já sabe de constelação. E principalmente agora que você está começando, fazer a constelação com os elementos abertos é interessante. Mas oculta a gente tem visto aqui o quanto está funcionando, quanto tem sido também interessante. Mas eu só uso quando o cliente já fez uma constelação, já viu as lives do Fernando, já vem com esse referencial, que é tão interessante a pessoa saber qual que é o elemento e colocar aonde que ele fica, né, para ela, onde fica o seu marido aqui para você, né? Onde fica a sua mãe, né? Onde que fica o seu problema. Mas vamos seguir aqui, que também é bacana, só como eu faço. Aline, não, tá ótimo. Fazer tudo oculto sempre. A Welita acredito que também gosta desse trabalho dessa forma, e aí eu estou colocando do que eu faço, e principalmente no início. Depois você já pegou bastante da constelação, aí você vai acrescentando aqui os ocultos, mas também pode ser dessa forma, né? Vamos seguir. Perguntei para saber se ela já tinha feito constelação ou não, né? Ela disse que participou em grupo há um tempo atrás. Ok, então pode ser que o oculto seja melhor, porque no individual, no grupo, no formato que eu faço, todo final de constelação a gente mostra o saudável. Então, pode ser que você acertou aí de ter feito dessa forma. Outro elemento que eu usaria aqui não era futuro e passado. Seria vida e morte, porque teve um aborto provocado. Né? Esse aborto provocado, e ela está em insônia, né? Insônia e medo de morrer, né? Ou medo que alguma coisa aconteça. Então, o elemento morte ele fica melhor aqui para ser usado.
É Até porque verdade. acontece esse problema depois que o pai morreu. Então, qual que é esse referencial de vida e de morte dela? Fica melhor do que passado e futuro, embora tá adequado aqui também, mas só passando para todo mundo, né, dentro da função da supervisão, é essa também, né, de ver o que elementos. Colocou ali os três filhos, né, bacana, pois a sexualidade, ok, o verdadeiro problema, que é o que vocês também estão aprendendo aqui, né? Viram que também dá para usar esse elemento. Esse eu uso só às vezes, mas nesse você pode usar sempre que você quiser, pode trazer informações e também dar solução para a gente ver qual que seria o caminho. Então, vamos começar agora a olhar, já que a gente já passou aqui pelos elementos. Ainda não sei se eu colocaria um outro diferente do que você pôs. Eu gosto das constelações mais enxutas também. Eu Eu também, mas acredito foi que você entrando. pôs o que... Ultimamente eu tô pondo muita coisa no... Vai, sabe, vai me puxando assim na hora. Eu acho que eu comecei com 3, né? Era o pai e a mãe. Aí fui pondo o marido, mas aí eu fui achando, putz, eu acho que era legal colocar isso, legal. É. Legal, tá? Os elementos adequados. Pessoal, alguém colocaria algum elemento diferente aqui? Não. Não? Seguiria também dessa forma? Capaz, conforme a gente for conversando, a gente pensar aqui em algum outro elemento. A princípio, também trabalharia com ele, só passado e futuro, que talvez eu trocaria, verdadeiro problema, talvez não sei se entraria. O verdadeiro ele pode entrar também depois, na hora que você está um pouco enroscado para achar um pouco do caminho. Então ele pode entrar depois, não precisa entrar dentro da Foi o sequência. último que eu pus. Foi, né? Foi o último. E ela achou um lugarzinho e colocou ali. Então, olhando para o futuro. Tá. Então ela está ali no centro do sistema, mas esse sistema dela, né, da família de origem, está bem perto dela, né? E o pai ficou aonde deveria estar qual elemento? A sexualidade. A sexualidade, né? Então a gente precisa perguntar um pouco mais em relação à sexualidade. Essa referência é interessante, que é assim, onde estaria o elemento de forma saudável está outro. E aí a gente investiga melhor em relação a essa ligação. Então, precisaríamos saber ali em relação ao pai e a sexualidade dela, que também está para fora ali da família, né? Não está fazendo a função de seccionar nada, então saber como que é isso para ela está bem pertinho ali mesmo, né, da insônia. Só que vamos pegar a insônia aqui primeiro, que é o problema. O que a insônia está fazendo? Ela tem algumas funções ali. Uma delas é o quê? Eu senti o que a insônia estava olhando. A família dela de origem e o aborto. Ok, mas o que mais? Qual que você vê que é a função dela aí, se alguém quiser falar? O que ela está fazendo ali? Não deixa ela olhar. Ela não olha para o verdadeiro problema, né? Ou a insônia está protegendo ela de olhar para o verdadeiro problema, é isso? Sim. O futuro também. E está sendo uma barreira para ela poder ir para o futuro, não é? Sim. Com a insônia ali, ela se mantém aonde? Ela se mantém dentro da família de origem, junto do aborto, né? Do filho que não pode nascer. Ela não consegue sair desse lugar, ó. Com a insônia, ele está fazendo uma barreira. Ela não olhar para o futuro, quer dizer, ela não olhar para os projetos de vida dela, para as coisas que ela quer realizar, para as coisas que tem dentro dela, daquilo que ela veio fazer. Então, tem uma barreira para ela poder, né, não olhar para isso daí, ó. A insônia ali, bem na frente dela.
E a insônia está falando para ela olhar para onde? Pro aborto. Passado. O aborto. Lembra, né, dentro da visão do Fernando, que não é a visão dele, né, que é a visão da psicossomática ali do Grodeck, ele vai falar que toda doença vem de um conflito emocional infantil e também que ela está nos protegendo de ir para a loucura ou para a morte. É um alerta para a gente olhar. E para o Hellinger, o que é a doença? De forma bem simples, né? Por que chega Com a doença? excluído? O excluído, ou a lei da hierarquia, ou a lei do equilíbrio de trocas. Ele falou, se desrespeitar uma dessas três leis, pode chegar a doença. E essa doença, ela está chegando, por quê? Né? Ali está apontando que ela está querendo olhar para esse aborto. Como é que seria essa doença numa constelação de grupo? Para a Aline. O que eu represento? Como é que seria numa constelação de grupo que essa insônia estaria... Qual que seria o posicionamento dela? Como é que Ela ia estar deitada do lado desse aborto aí. Ela ia estar olhando para baixo. Você na sua academia vai me dar bronca. Tá na aula. Ela ia estar olhando para baixo. E quando um representante olha para baixo, é sinal que tem alguma morte que não foi elaborada, que não foi incluída. E aí, o que a gente faria? Esticaria um tapetinho e põe alguém para deitar ali. Não é isso? Conforme a gente ia trabalhando isso, a insônia ia perdendo força. Por quê? Ela já fez a função que ela teria dentro da constelação de grupo, que era mostrar esse excluído. Certo? Não é assim, Aline? Sim. É isso que vocês vão ver do lado do Fernando ele fazendo. O representante da doença ele é a bússola, para a gente saber se chegou no verdadeiro problema ou não chegou. Então, a insônia aqui está apontando. No caso, é a insônia aí, né? A insônia está falando, ó, olha para baixo. Enquanto você não olhar isso, você vai ter dificuldade de seguir para a vida e seguir para o futuro. Você está presa aqui ainda. Não dá para a gente jogar as coisas debaixo do tapete, fingir que não é nada, né? Não entrar em contato e achar que os caminhos vão estar abertos, né? Então, dentro do sistema, ninguém pode ser excluído e vai ter uma força mostrando e trazendo isso daqui à tona. Então, esse sintoma da insônia é isso. Tem alguém ali, ó, o bebezinho ali, ó. Esse bebê deitadinho, ele está conseguindo dormir? Não está conseguindo dormir. Então, é nessa fundamentação que você vai com ela. Tá. Para onde... Perguntando o que para ela, né? Em relação ao posicionamento, direcionamento e distância. É isso que eu falei para vocês. Né? Para onde a sua insônia olha? Ela olha para esse aborto que está aqui deitado. Será que ele pode dormir? Quando que, né, uma alma que passou por essa situação, quando que ela pode dormir? Quando ela é incluída, né? Quando ela é incluída no coração da família. O que a gente vê na constelação de grupo? Não é esse representante com raiva, é esse representante querendo ser visto. A partir do momento que ele é visto, a doença não tem mais a função dela, e esse representante agora do aborto, a partir das frases, ele vai ficando em paz. E vai dando alívio ali para ele. Então, é isso que a gente vai precisar fazer, né? Esse daí é o cerne um pouco do problema. Se a gente tirar o aborto, tirar ela, a insônia também vai olhar para o pai, não é? Uhum. Também está dentro dessa linha, que também está dentro da linha do marido e também está dentro da linha da criança dela. E se a gente for ver, né, aonde começa o problema é aonde? Quem que é o primeiro da linha? Na criança dela. Não é? Que teve esse marido para quê? Que depois teve a função de olhar para quem? Para o pai. Né? Quem está atrás cuida de quem está na frente.
Então, a gente pode depois ir buscando voltando isso um pouco mais. Vou abrir aqui para a Cláudia falar. Pode falar. Uma coisa que me veio, quando eu digo o seguinte, não sei se é correto ou não, né? Eu acho que, em função da história desses pais, né, do jeito deles, ela não teve uma referência de vida, né, que ela desenvolveu quando nasceu, até antes, não sei, mas principalmente quando nasceu. Então, ela não consegue olhar para esse futuro, porque se ela tivesse essa referência de vida, ela podia estar construindo. Então, ela ficou totalmente dependente desses pais, né? Então, seria assim, o que é a vida para ela, né? Ela não tem, eu acho que assim, para ela poder entender tudo isso, ela precisa entender o que é a vida. Não sei, eu estou pensando correto ou não? Porque tá vendo, olha, se você tira a insônia, ela vai para o futuro, ela não consegue olhar para o futuro por causa dessa insônia, porque ela tem medo do futuro, ela não sabe o que é a vida, né? Sim. Tem essa relação, que foi a primeira, né, que a gente falou, que ela está protegendo ela de ir ali para a vida, está criando uma barreira para ela ficar nesse sistema da forma como está, né? Ter uma insegurança para ir para lá, um medo. E por isso que aconteceu tudo isso, né? Porque ela fez sem ter referências de escolhas de nada, né? Só que olha para onde a insônia está olhando, para o aborto, né? E a gente está dentro da sistêmica que vai falar para a gente olhar para as 3 leis. E tem um excluído aqui. Então, é isso que é o mais forte que a gente precisa olhar agora. A partir do momento que ela inclui, que ela dá esse descanso, que essa criança agora pode dormir, que essa alma agora pode dormir, porque agora essa alma tem uma família, pertence a uma família, ela vai conseguir olhar para o futuro, porque tirou a insônia, ela já fez a função dela, agora ela pode olhar para o futuro. E como você disse, né, Cláudia, esse é o verdadeiro problema, o verdadeiro problema olhando para o futuro. Mostrando que ela não olha, né? Ela está presa no passado, tanto que ela pôs o pai na casa dela, né? Foi tendo aquele monte de problema. Então, tem isso sim, mas está ali por trás, né? O verdadeiro problema, olhando... Você sabe que nem, por exemplo, ela teve esse aborto. Hoje em dia, as mulheres podem tomar medicamento que evita ficar grávida. Por que mas naquela época isso? Também, né? Já desde que eu era pequena, isso já existia. Já existe. Isso já faz 60 e tantos anos. É verdade. Rô, mas sabe que eu achei interessante? Que ela me mandou uma mensagem hoje, dizendo assim, que ela ficou se sentindo muito bem depois, porque eu falei para ela de incluir, né? E foi quando ela se emocionou muito. E ela me disse que voltou ao médico e que ele está fazendo um desmame com a melatonina, que é um medicamento fitoterápico, que ela está se sentindo muito melhor. Então a gente realmente... Assim, até feliz também, né? Que deu uma luz nessa inclusão. Exato, você conseguiu tocar ela, né? Quando você posicionou, quando ela viu, aí essa emoção ela pôde subir e ela pôde olhar para isso, né? Se emocionar, ali veio dor. Lembra, a gente precisa ir onde está a dor, onde está o verdadeiro problema. O verdadeiro problema está ali. Isso para o feminino é algo que marca muito. E para poder não olhar para isso, joga para debaixo do tapete, porque se for olhar, vai ter culpa. Então, né, na aula sem ser essa do instinto inteligente do outro, a gente só falou de culpa e como fazer para poder lidar com isso, que eu falei que esse é um dos maiores males que a gente tem na humanidade, né? Em relação a ficar do lado da culpa. E como é que a gente, né, dissolve isso daí? Para não ser culpada, ela foi cuidar de todo mundo, ela foi não olhar para os problemas dela, para olhar para os problemas dos outros, só que o problema está ali na cara dela.
precisa incluir. Esse é o trabalho, né, que a gente faz. Uhum. E tem 2 pontos que a gente precisa fazer a partir dos elementos. Ó, o verdadeiro problema olha para o futuro. O que a gente precisa fazer? Ajudar ela a olhar para o futuro. E a solução fala para ela olhar para onde? Para o passado. O passado, que é para a criança dela. Então, vocês vão fazer todos esses movimentos de ajudar ela a olhar para o passado, resolver esse passado e ajudar ela a olhar para o futuro, a partir da onde ela está e para onde que ela precisa ir. Então, você tem esses 2 movimentos aí para ajudar ela a fazer, a partir do que ela notou. E outra coisa, né? Você vê que ela, agora que não tem mais o pai e a mãe, que ela tem que olhar, né, para o futuro, para a vida, ela não sabe olhar. Ela não sabe o que é isso, né? Não sabe olhar e está colocando ali barreiras, né, para poder, Barreiras. né, ter essa barreira que não permite ela ir para o futuro. Mas tem algo ali para ela olhar. Ela precisa fazer essa inclusão e talvez, seguindo uma psicoterapia, aprofundando mais nesses outros pontos. Mas o que a gente precisa fazer é incluir ele. Né, querido filho, agora eu vejo quem não pôde dormir nesse sistema. Vocês podem usar essa simbologia, né? Ai, que lindo. Fiquei arrepiada. Muito lindo isso. É muito, mas é verdade, né? Sim, a gente Não está pode, pegando como essa que uma alma analogia pode mesmo. dormir assim, né? Imagina uma alma, né, chegando no mundo das almas sem uma família, né? Sem esse pertencimento. Então, precisa incluí-la. E como é que inclui, né? Primeiro, passando por esse movimento aqui da sombra, onde vai reconhecer que naquele momento, né, não via dessa forma, aí vocês vão ver o que pode ser colocado. Mas pega a simbologia da insônia, no sentido que ela não pôde dormir. Por muito tempo você não pôde dormir. Por muito tempo legal. você ficou excluída. Agora Você acha que eu dou um feedback assim? Esse aqui, você precisava ter feito ali na hora, né? Não deveria, você está aprendendo. Eu fiz essas falas com o filho, então, você já fiz fez isso que eu quero dizer. Fiz, isso eu Você já fiz. fez, Ela você falando não para os colocou pais. essa que eu falei, porque Não. essa ainda não vi assim, Sabia. e é só uma sugestão para a gente usar a simbologia da doença, né? Onde quem não pôde dormir, né? Tá. E agora inclui, agora eu olho para você, e agora você pode descansar em paz, porque você tem um lugar no coração da minha família. Você é o meu 3º filho, e eu vou falar de você para minha filha, talvez, se você vê que é necessário isso. Eu muitas vezes vejo que uma inclusão é também para a filha, Eu acho. né, que precisa ser feito. Então, esse é o principal ponto que você precisa trabalhar, essa inclusão. Porque isso aí, saindo, vamos supor que inclui. Isso aí, a insônia saindo, e esse filho incluído, o que ela pode fazer? Olhar Dar um para o passo futuro. para frente. Não é? E, de certa forma, se afastando um pouco ali da família de origem. Mas vamos ver outros pontos, porque esse marido aqui, esse segundo marido, não está numa posição legal, né? Essa criança dela está lá atrás, tem outros pontos que a gente precisa aqui trabalhar ainda. Mas só pegando a simbologia, voltando com vocês, do verdadeiro problema, que ele olha para o futuro. Vocês precisam ajudar ela a olhar para lá. Eu falo vocês, né? Precisa ajudar ela a olhar para lá. E a solução também, olhar para o passado e para a criança dela, que está ali sozinha, e que a gente pergunta até o que ela foi buscar nesse marido, né? Porque, uma criança sozinha, a gente sabe que a gente precisa perguntar em relação a abuso, né? Dar uma conferida nisso. E também precisa, se foi o pai que fez a função materna,
que ela vai buscar nos homens? Né? A gente sempre fala isso. Mamãe. Uma mãe. Olha lá, ó. O que o marido tá fazendo, o primeiro marido está fazendo ali? Será que Olhando para a talvez? criança dela. Então, são os homens que cuidam da criança dela. Então, o que ela espera do homem? Que ele seja carinhoso, tudo aquilo que ela falou que a mãe não era, é o que ela espera que o homem faça para ela. É exatamente o que o segundo marido faz para O ela. que ele está fazendo. E o que Cuida não dela. vai ter? Sexualidade, né? Não vai ter. Não vai Nossa, ter. Você acabou me cutucando muito ali, ó, mas é a verdade. sexualidade está causando insônia ali para ela também, né? Então, provavelmente não é algo que ela saiba o que é o saudável e que vocês também vão precisar trabalhar. E aí, a partir daí, vocês também passam por esse primeiro marido, no sentido assim, né, querido marido, agora eu vejo que você que olhou para minha criança. Saí do casamento, né, talvez, com muita raiva de você, mas hoje eu assumo uns 50%. Eu também não fui uma boa esposa e busquei em você o preenchimento das minhas carências infantis. Hoje eu cuido da minha criança e tiro ela desse lugar. Hoje eu preencho as necessidades dela, principalmente de segurança, para que ela consiga dormir, para que ela consiga ter a paz necessária para ela poder, né? A gente usa essa simbologia da insônia, para poder descansar, para poder estar bem, para poder ter a segurança necessária para ela. Então, vocês passam por ali. Uhum. E até vocês investigando, porque o marido arrumou outra, né? Sim. Agora eu entendo, né, porque você foi buscar outra pessoa. Você não tinha uma mulher. Você tinha uma criança do seu lado sem sexualidade. Eu vou começar a olhar para isso, assumo meus 50% e dou um bom lugar para você no meu coração. Mas agora quem cuida da minha criança sou eu. E já tiro o marido dali e já põe ela do lado da criança. Me pergunta como ela se sente falando isso, né? E dali, de onde ela está, ela já vai olhar para o pai. Faz o pai olhar ali para trás e já também coloca ali a frase necessária para os dois, né? Querido pai, querida mãe, eu não vi um casal. Eu busquei nos homens o carinho que deveria ter vindo de você, mamãe. Né? Agora eu cuido da minha criança. Precisei de vocês perto. Querido pai, agora eu vejo que não foi bom você ter vindo para minha casa. Ela estava com o segundo marido já? Já. Sim. Para ele você Ela já vai tá. dizer, né? Querido marido, sinto muito. Eu tenho sido infantil. Meus problemas da infância têm repercutido na nossa relação. Eu vou olhar melhor para isso. Minha querida filha, eu ainda vejo você como uma criança. Você ficou no meio da nossa relação. Agora eu, como mãe saudável, te autorizo e te abençoo a olhar para a sua vida. Aliás, eu não tenho olhado para a minha vida. Eu vou começar a fazer isso agora. Você vai colocando consciência nela a partir desse posicionamento. Você vai embutindo isso, colocando consciência para ela. Por quê? Sinto muito para o marido. Olha a distância dele, olha o filho ali, a filha no meio. Olha o que ela fez com o pai levando para a casa dela. Então, sinto muito, né? Agora eu começo a ver isso. Uhum. E vai colocando ordem. É um pouco desse caminho, né, que precisa ser feito. Agora, como é que você fez? E depois eu passo para vocês também perguntarem ou acrescentarem mais pontos de vista aqui. Então, você perguntou para mim, né? Eu fiz essa fala com os pais, com o bebê e com o aborto, a filha. O do marido eu não fiz, mas da criança dela, sim. Eu não vi que ela estava buscando nos homens o carinho da mãe.
Na hora eu não vi Ó, isso. ele está na linha, Muita né? coisa. Ele tá na linha do pai, ó. Quando ela olha para o marido, ó, se você tirar o marido, ela estava olhando para quem, essa criança? O pai, Pro né? pai. Então, para onde verdade. essa criança está olhando? Então, já dá para a gente matar essa charada, né? Para onde a criança está olhando, né? Está olhando para o marido. Se ela está olhando para dentro do campo ou para fora do campo? Desculpa interromper. O bonequinho estava olhando para dentro. Ah, tá. Obrigada. Espera, eu vou até confirmar, deixa eu ver aqui. Porque Porque esse totemzinho, ele tem só uma bolinha que é a direção, sabe? Então, vocês viram que a constelação oculta, ela trouxe todas as informações ali que a gente precisa para poder fazer esse trabalho, né? Você fez ela oculta com elementos subjetivos ou você fez com os bonequinhos já? Não, só com o subjetivo. Aí depois você substituiu. Foi. Ah, não, a Aline, a criança dela está olhando para fora. A minha sensação é de que a criança estava olhando para fora mesmo, e a sensação que eu tenho é que é alguma coisa que já tá lá no passado, justamente por isso que a solução manda olhar para o passado. Mandei para você, Rô, se quiser. Alguma coisa teve aí. Algum excluído, alguma identificação, algum abuso, alguma coisa. Por isso que eu perguntei para ela, você tem certeza que sua mãe não perdeu nenhum bebê? Então pode ser um segredo aí, né? Não perdeu. A criança também olhando para fora do sistema também pode ser em relação a esse aborto também, né? Então, é a nossa criança que vai trazendo também informações do que está acontecendo. Não é o que o Fernando fala muito, ó, a nossa criança que quer falar com o adulto daquilo que está acontecendo e ele não percebe. Não é uma melhor linha que a gente ir, mas né, essa criança pode estar olhando para fora porque tem excluído. Pode ser qual excluído que a gente está vendo, né? Esse aborto, mas pode ter mais, mas assim, como a senhora falou, ela não falou, né? Ela não sabe, não falou, mas tem uma exclusão importante de um aborto provocado. A criança está ali olhando para fora. E pode ser também, né? Porque ó, esse marido também está olhando ali para fora, não é? Aham, ele está. Então, é os dois. E olha para essa criança. Então, pode ser também em relação ao marido, à família atual mesmo. É o que pode estar acontecendo, né? Então, tem mais uma coisa. É o primeiro marido, esse amarelinho. Do aborto. Isso. Por isso que o pode primeiro que olha para fora. E você também pergunta se essa criança tinha vontade de morrer, se teve problemas graves de acidente, de doenças, porque ela também está saindo do sistema, essa criança. Então, você dá uma investigada ali no mundo da infância, qual que eram as sensações que ela tinha, que ela lembra da criança dela, que ela pensava, e principalmente se teve vontade, né, de morrer, se teve problemas graves ali que aconteceram. Então, são dessas duas coisas, excluir e também querendo sair do sistema, que pode estar acontecendo com ela e que pode também estar, a gente olhando desse ponto de vista, não só do passado, isso eu estou falando agora aqui com vocês para a gente olhar isso junto. Essa criança dela hoje querendo sair do sistema. Ela não está vendo, mas também indo para o caminho de morte. Porque se a nossa criança... Atrás do pai, atrás do bebê. Depois que meu pai morreu, eu tive vontade de ir junto. Né? Eu pensei porque ela está dentro dessa linha, ó. Não é? Então, talvez ela precise também olhar para esse pai, fazer ver se ela fez esse estudo, né? Essa meditação do que levou é interessante, mas... Bem interessante. Se você quiser dar uma incrementada, põe esse pai deitado. Como é que é o seu pai deitado agora? Olha para isso. Né?
Qual a sensação que vem quando você vê ele deitado? Porque é isso, né? O seu pai já faleceu há 4 anos. Qual que é a sua sensação? O que levou de você essa morte? Você não precisa nem fechar o olho. O que ele levou de você? Ela mesma falou, né? Eu me senti vazia, né? Uhum. Então. É o único que olha para ela. É o único que olha É o para único ela. que olha para ela. A mãe não olhava para ela. E a Cláudia trouxe bem essa informação. O único que olha para ela. Né? A filha não está olhando para ela? Oi? Não, a mãe dela não olhava. A mãe morreu de câncer na cabeça, agora eu estou lembrando. Eu A mãe sei, não olhava mas para ela. a filha de 31 anos não está olhando para ela? Tá. Olhando para É frente, uma né? criança, ela olha que é uma criança, né? Não é uma Olha aqui para a filha insônia também. Não é isso? Não, pelo que eu vi, é isso que eu estou perguntando. Ela não está de lado, olhando para a mãe? A filha está olhando para a mãe. Olha, na segunda foto que eu mandei. Peraí que eu abri uma Peraí, outra deixa eu coisa aqui. botar. A foto está aqui, eu vou pegar. Você consegue pôr a outra? A outra não está com nome, mas agora a gente já sabe, né? Não, a Olha. filha não olha, ó. Aí, tá vendo? É porque ela espera justamente que a filha cuide dela, Pra cuidar olhe para ela. dela. Porque a reclamação dela é que a filha não ama ela, que a filha está Distante. indo para a vida. Isso. Uhum. Filha é uma Exatamente. criança, não é adulta, né? Que É. hoje em dia é. Isso aqui é o E que ela assim, queria, né? Então aí você também aperta ela nisso, né? Nisso que a Aline colocou. Libertando a filha disso, né? Querida filha, eu tenho Uhum. visto você como uma criança. Uhum. Esse é o meu lado infantil, que precisa que alguém cuide de mim. Mas eu, adulta, cuido da minha criança. Libero você das minhas expectativas. Você pode ser você, seguir para a sua vida, crescer e virar adulta. Você pode montar a sua família e se afastar de mim. E aí a filha afastando, ela vai ver o vazio desse casal. É. Do marido, vejo a distância que tem entre nós. Então você vai narrando um pouco dessa constelação, né? Inclui esse primeiro aborto, mas veja se essa criança não está saindo ali do sistema e o que ela fez foi, né, no lugar da criança dela, ela colocou a mãe. A mãe está no lugar da criança dela. E ela não está vendo isso acontecer. Né? Mas a criança não fica do lado esquerdo e o marido do direito? Isso. Porque quando eu vejo a filha dela está no lugar da criança dela. A filha está no lugar da criança dela. Que eu até pensei que era a criança dela, sabe? Na hora que ela estava invertendo, mas ela falou, não é a minha filha. Aí eu falei, bom, é parecida com ela, né? Ela escolheu até o mesmo roupinha, o cabelo igual. E a criança dela está de preto ali, sabe? E a criança dela está de preto saindo do sistema. Né? Então, caso complicado assim, né? Simples, né? Mas muitos detalhes. Não, o complicado é para ela vivenciar isso, né? Sim. Ela está dentro do risco. Ela está dentro do. Você acha que eu falo alguma coisa agora para ela sobre isso, sobre o pai, sobre? Acho que se você vê que acrescentou muitos pontos, você pode chamar ela e falar que levou o caso para a supervisão, que você queria colocar mais alguns pontos que você vê que seria importante, queria acrescentar para ela. Se você vê que você já passou um pouco por esses caminhos que a gente apontou, né, da forma como você fez, está adequado, vamos para a próxima. Mas se você vê que são informações importantes que acabou passando, chama ela e acrescenta um pouco mais, né? Já que você também... Nossa, achei muito legal. Esse do pai, o primeiro marido que cuidou da criança dela, que é o pai que ela busca, eu não pensei nisso na hora. Rodrigo, a Vilma colocou uma contribuição aqui no chat, que ela está se sentindo tão incomodada com o jeito de ser da filha,
e perguntando se não lembra o jeito de ser da mãe dela, porque a filha está olhando para a avó materna. A filha está olhando para quem? Para a avó materna. Para a avó A filha materna. é Mãe dela. para a mãe dela. Ah, sim, está olhando para a mãe dela. Isso, está olhando para a avó. Se tira a mãe, ela está olhando para a avó. Para a avó. Aí ela tá com ciúme da filha, igual a mãe dela tinha ciúme dela. Dá para fazer essa ligação também, sim. Faz bastante sentido, né? Ela vê se os Bastante. sentimentos estão sendo projetados ali na filha, se são parecidos. Então, tudo isso que a gente está falando é consciência que ela toma, né? Uhum. Que a princípio estava indo de forma automática, vivenciando todos esses sentimentos e que agora ela consegue, opa, da onde é cada coisa, né? Esse sentimento aqui que eu estou colocando na minha filha é o que eu tinha em relação à minha mãe. Então a minha filha, né, ela vai fazendo essas ligações com você. No momento que a gente está fazendo constelação, a gente também não sabe tudo. A gente vai indo junto com ela. Fala, nossa, eu estou sentindo isso. Isso faz sentido para você? Se a gente tirar aqui, olha assim. Será que é? E para você, como era? Né? Você está investigando junto com ela. Quando você sabe tudo e vai só, né, decifrando, você vai vendo se bate algumas coisas, colocando ponto de vista, né, igual eu estava colocando, falei, né, a mãe da cliente está no lugar da criança dela, né? E você falou, não, aqui é o lugar do masculino, né? E eu estava confundindo aqui essa direção. Quem ficou no lugar da criança dela é a filha, né? Mas a mãe está no lugar de marido ali, né? Tanto que ela tinha essa energia, né? Mais masculina, yang, total. yang, e o pai cuidando dela lá atrás, o único que olha para ela. A hora que esse pai vai embora, talvez, né, se a gente também olhar por esse ponto de vista, ó, tem a insônia, e essa insônia ela tem uma energia. Quando tem o pai ali trazendo segurança para ela, isso fica um pouco mais fácil. A hora que tira esse pai, dá para olhar essa energia sendo ampliada para ela? Sim, totalmente. Então, acabou chegando depois que ele foi, porque até então tinha alguém que dava segurança para ela, ó, bem do lado ali dela, olhando para ela. Ó. E tinha o primeiro marido que também dava para a criança dela, e que também foi embora. Então, tira esses dois que foram embora. Tira o marido e o pai dali. E aí vocês ajudam agora ela olhar para a criança dela, porque ela não olha. E aí você vai falar que quem realmente está precisando de segurança nesse sistema, quem é que está mais inseguro nesse sistema, mais risco de morte? É, criança dela. A criança dela, que já está indo embora na vida. Não tem ninguém que olhe, ela está aí no mundo da ilusão. Talvez venha uma doença, como o câncer, e leve ela também. Porque a criança já está cansada. Então, são pontos de vista, né, que a gente vai colocar e que serve para a gente poder alertar o cliente do que está acontecendo. A gente precisa deixar ele um pouco preocupado com isso. A sua criança está na beirinha. Ela quis morrer lá, só que você só não olha para o passado, você olha hoje também. Porque a criança, ela continua dentro da gente. E a dela já está cansada. Cansada de não receber atenção, de não receber consideração, de não receber reconhecimento, né, de não ser cuidada. Então, é isso que a constelação está mostrando. Pode ser outra coisa. Só que aí a gente pega isso para alertar ela, que ela precisa cuidar dela. Que ela precisa olhar para a criança dela, que ela precisa colocar ela em primeiro lugar, preencher as necessidades. Não é? Fizemos o nosso trabalho. Pode ser que a criança está olhando excluído o irmão dela. Pode, mas a gente não tem essa informação. Então, vamos pegar isso e vamos transformar em outra coisa que ela possa usar para trazer consciência para ela e tirar aquela filha dali, mostrar, como a Vilma falou, essa ligação e pôr a criança do lado dela agora.
Para quê? Para libertar a filha. A Vilma acrescentou aqui que ela falou que a mãe era mais independente e a filha também é. E essa postura incomoda a mãe, a cliente, no caso, né? Sim. E é uma coisa que me chamou muito a atenção é que a identificação dessa filha com o primeiro aborto, né? Eu não sei se a filha tem consciência de que a mãe teve um aborto espontâneo. Não Mas sei também. e aí que o aborto está ali bem no lugar tá bem atrás ali no lugar da sexualidade da filha. E é interessante porque assim, ela olha para a mãe e como se ela tivesse se espelhando de certa forma também, só que do mesmo jeito que a mãe tem a energia da morte do pai no lugar da sexualidade, ela está com a energia da morte desse aborto no lugar da própria sexualidade, mesmo estando como criança representada aqui. Então, Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. legal As essa duas estão sendo contribuição, Maria. alimentadas, as duas estão com a energia da morte no lugar da sexualidade. Sim. Entendi, porque tem o pai e tem um aborto. Exatamente. Entendi. É também um aborto, mas assim, quem vem depois que carrega esses problemas. Bom, o que a gente vê na constelação? Que os irmãos, eles olham para esses filhos abortados, mas os pais não. Então, essa filha está identificada de alguma forma. Ela vem desse útero que teve essa morte, né? E Por depois isso que teve eu o perguntei se outro. ela sabia, porque assim, a gente está focando muito no terceiro, né, que foi provocado, Sim, mas ela precisava saber, né, que existe esse primeiro aborto, até para que ela possa incluí-lo também e, havendo uma identificação, que ela possa trabalhar isso. e aqui a gente vai fazer isso também, assim, né, querida filha? Esse é o primeiro, você é a segunda e esse é o terceiro. Isso eu fiz. Isso a gente Ela ficou precisa super fazer. emocionada também. Só que a Você tem Aline está 3 filhos. contribuindo, falando que está numa posição da sexualidade, e aí essa filha pode ter uma homossexualidade. Eu perguntaria. Né? A gente pode perguntar quase tudo, né? Sua filha é homossexual? Por quê? Porque ela pode estar identificada com esse menino que veio antes. E a sexualidade morreu ali. Não sabemos, né? Vamos perguntar. Às vezes ela fala, não, sim, não, minha filha tem namorado, casou, você sabe como que ela tá? Não sei. Eu acho que ela tem namorado. Sim. E também se a filha está indo para Não acho que frente, ela é homossexual. ela é ou Não, não? pelo que ela falou, não, eu acho que a filha não é homossexual. Não. Eu acho que a filha é bem descolada, porque tem 31 anos, ela está bem independente já tem 4 anos que ela saiu de casa, que ela trabalha, ela se vira, ela falou, não dou mais um tostão para ela. Tá. E há 4 anos, o que mais que aconteceu? O pai morreu. Porque ali está, o pai morreu há 4 anos e a filha saiu de casa. Agora E ela chegou ficou mais uma cuidando do pai. informação, né? E Não ela é agora isso. tem esse vazio imenso, né? Então, a filha... Por isso que eu falei, põe esse pai deitado, essa filha põe para frente, porque aí é como se ela gostaria que fosse. A mãe dela não ficou ali, né? Essa filha não é uma criança, então isso é um pouco como ela gostaria que fosse. Esse É filho, ilusão. coitado, ela não olha para ele, não está né? Tá mais para, embora foi oculto. Então vamos, né, deixar um pouco dessa forma, mas querida filha, você cresceu e foi para a vida, tira ela dali. Como é que ela fica? E aí você pergunta, se fosse uma constelação de grupo, tiramos essa filha porque ela cresceu. O que acontece com o representante da insônia? Ele ganha força ou ele perde? Porque agora você falou que a filha saiu da casa há 4 anos. Quando começa a insônia? Há 4 anos. A filha está no lugar da criança dela. Pois eu achei isso. Precisamos Eu falei, colocar mais mas essa essa história. filha, será que é essa criança? Porque aí, isso, na hora que eu estava atendendo ela, eram tantas questões, eu não queria perder o fio da meada, sabe? Sim. Mas depois eu falei para ela, o seu futuro olha para o verdadeiro problema, o passado, a solução você olhar para o passado. Eu fiz o passado, o que eu não falei foi
ela buscar nos homens o carinho da mãe, que ela não teve, e a criança dela que estava lá para trás, que ela tinha que recuperar essa criança. Então, precisamos libertar a filha, né? Porque ela ainda gostaria que essa filha ficasse no lugar da criança dela, mostrar essa identificação da criança dela com a filha, isso que a Vilma trouxe em relação aos sentimentos que ela tinha pela mãe, colocar ali também na filha, né? Essa distância do marido. Contribuição aqui, o Rodrigo. Oi? A Vilma fez mais uma contribuição aqui pelo chat. Ela falou assim: a tendência não é a cliente repetir o padrão de vítima/infantilização do pai em querer ser cuidada pela filha quando ela ficar mais velha? Sim, pensei isso também. E da filha voltar, mas agora, né? A filha voltar, exatamente. A filha, a tendência é ela voltar. Ou ela quer. Ela né? Quer. Na hora que esse marido morrer, alguma coisa, ela ir para a casa da filha. Essa é a tendência, sim. Eu acho que o marido olha para a sexualidade dela, né? Eu também estava vendo isso aqui, que ele olha. A Vilma botou aqui para o sofá. Silvia. Oi. O pai dela também tinha insônia, né? Então, começou com a insônia do pai, que ela ficava no quarto do lado escutando que ele tinha demência senil, eu não sei se ele gritava à noite, ficava com a enfermeira, então ela, quando vai chegando à noite, eu acho que ela tinha tanto terror daquela situação que ela estava vivendo, porque imagina como é que fica o casamento, né, gente? Isso impressionou ela, né? E precisa tirar essa impressão. Tira ela dali, se pegar essa linha, né, querido pai? Essa insônia também é sua. E faz essa desidentificação, coloca ali também na conta dele, né? Como a Wellington falou. Impressionou ela, né? Isso daí marcou ela. O que acontece com o trauma? É esse poder de impressão que a gente tem. Passa por algo muito forte e aquilo impressiona a gente. Um grito, né, pode impressionar e marcar. Depende da dimensão. Tem gente que chega lá no consultório e fala: nossa, meu pai me batia, fazia isso, corria assim, eu também merecia, também não era fácil, não marcou nada. Tem gente que fala: nossa, meu pai deu um grito comigo aquele dia, eu nunca mais. Então, esse poder que a pessoa tem de dar e tirar importância, e aqui a gente vai precisar, né, que dissolva essa impressão um pouco dela, porque essa insônia também é do pai. Sim. E talvez também, como a Wellington falou, agora a gente vai abrir possibilidades, né? Também de alguma morte. Então, tiramos ele ali, ó. O pai olha para insônia e também olha para alguma morte. Né? Dá para... Que era o aborto, o segredo, né? De alguma coisa que aconteceu no sistema dele. O que aconteceu com ele? Que ele foi para essa polaridade do homem que dá o carinho, que dá a atenção, né? E a mulher foi para outra, né? O que ele viu na família de origem. Então, abrimos aqui muitas coisas, se a gente ficar olhando, a gente vai ver mais, né? E aí agora é a ver mais, só que abrindo mais possibilidades, né? Como a Wellington colocou aqui, ó, essa insônia, querido pai, essa insônia é sua, né? Eu via você, e você traz a história. Isso me impressionou bastante, mas agora eu, adulta, olho para isso. Né? Isso era um lado meu, da minha criança, mas eu, adulta, consigo olhar que foi o seu processo, das escolhas e do caminho que você fez. Você e a mamãe morreram bem doentes. Né? Pois viveram uma vida, né, doentia, e que acabou ali no final da vida encontrando também esse caminho, né, da doença em si. Alguns vão falar que também é uma forma de expurgar muita coisa que ficou acumulada, né? Dentro também do instinto inteligente, a gente falou do inconsciente inferior, que é onde fica acumulada as experiências negativas que não são elaboradas. E eu falei para vocês que precisa descarregar isso.
que é, sem descarregar isso, você não consegue, né, ter uma elevação de consciência. Ah, eu Grande, quero ver, tá? ampla, Em né? que aula que eu vou poder assistir? Essa daí foi na aula 2, né, do inconsciente inferior, onde fica acumulado ali os traumas e que precisa ir descarregando isso. Aonde eu acho isso? No YouTube? Esse daí está na aula que a gente teve, depois eu vejo qual que é o passo para vocês, qual que seria aí Isso é mais bem legal, eu importante. gostaria de ver esse inconsciente. Gostei. Eu só falo inferior Ótimo. porque ele está lá no fundo. A gente sabe onde fica acumuladas situações traumáticas. Uma criança passa por uma situação traumática, não consegue elaborar, essa experiência ela fica gravada. Não as cenas em si, mas, né, aquela energia. Isso Sim. daí precisa ser dissolvido. Se não é dissolvido, né, de uma forma ali consciente, olhando para isso, pode, dentro desse meu ponto de vista, entrar no mundo das doenças que vai fazendo esse expurgo. O câncer, né? Muitos vão Total. falar que ele está ligado, né, com mágoas, que está onde? De experiências que não foram elaboradas. Isso daqui vem expurgando para a pessoa, né, poder tirar isso de dentro dela e fazer essa passagem um pouco mais leve, né? Então tem essas doenças, e os dois tiveram isso. Mas isso é o meu ponto de vista, e que dentro do instinto inteligente eu tenho essa liberdade de ir colocando, né, a forma como eu vejo, e vou ali, através das contribuições também, trocando muita coisa. Mas é um ponto de vista meu na função da doença, que também é expurgar, né, todo esse mal que entrou e que ficou ali arquivado, né? Tem talvez ela tenha essa função também, né? Deixar a pessoa mais leve para poder fazer essa passagem. Não tenho consciência. Nossa, muito legal.